Tem colombiano perto do Palmeiras, mas não é Borré, e no vídeo de hoje do canal do Nicola te apresento todos os detalhes. Quero falar também a respeito de Bruno Henrique e Arrascaeta, que história é essa de que eles podem se mudar para o Al Hilal da Arábia Saudita. Para completar, informação sobre Alex, que já foi ídolo do Cruzeiro, do Curitiba e do Palmeiras e está certo para ser o novo treinador sub-20 do São Paulo. Por último, mas não menos importante, atualizações envolvendo a seleção brasileira, que está perdendo mais um jogador para a seleção portuguesa e 2 reforços muito próximos de serem anunciados pelo Bahia. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente está quase batendo 1 milhão de inscritos e se rolar esse 1 milhão até domingo, vou fazer uma live especial, a live do milhão no canal do Nicola, distribuindo prêmios para várias pessoas. Bom, antes de passar todas as informações que eu prometi, só dá uma olhada nesse recado super importante. Se você quer acompanhar o futebol de um jeito diferente, junte-se agora mesmo a Betano. A Betano é uma casa de apostas europeia que a cada dia mais cai no gosto do apaixonado por futebol e esportes no Brasil. Inclusive a Betano vai estar durante todo o ano de 2021 na camisa do Atlético Mineiro no espaço mais nobre como patrocinadora master. Para completar, a Betano ainda patrocina o Cariocão. Com a Betano você pode fazer suas apostas de qualquer lugar, acessando o site pelo computador, celular ou até fazendo o download do aplicativo disponível para Android. Participando de missões semanais você também pode ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados das apostas. A Betano acaba de lançar o programa Recomende um Amigo, que permite a você, apostador, indicar seus amigos e ganhar até R$300 em apostas grátis. Indicar um amigo é muito simples, basta entrar em minha conta, clicar em promoções e logo em seguida em Recomende um Amigo. O último passo é copiar seu link exclusivo e compartilhá-lo com seus amigos. Cadastre-se agora mesmo no site betano.com através do link na descrição desse vídeo e ainda receba bônus de boas-vindas de 100% do seu primeiro depósito. E não se esqueça, jogar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de você parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre o Bahia, que andava meio devagar em relação a reforços para a temporada de 2021, o único nome anunciado de forma oficial do Conte, zagueiro que pertence ao Benfica e está emprestado até o fim dessa temporada. Mas, nessa sexta-feira, o Bahia deve anunciar mais 2 reforços, o primeiro deles um zagueiro, Luiz Otávio, 28 anos de idade, foi um dos principais jogadores do título da Série B com a Chapecoense na temporada passada. O outro, Oscar Ruiz, 29 anos de idade, meia, paraguaio, veste a camisa do Cerro Porteño. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Regis Marques, que é o empresário brasileiro que representa o jogador nessa negociação. Ele contou que está tudo certo entre o Bahia e o Oscar Ruiz. O clube paraguaio Cerro Porteño também já havia assinado de forma positiva por um empréstimo até a metade do ano que vem. Faltavam pequenos detalhes burocráticos e a tendência é que tudo esteja sacramentado ainda nessa sexta-feira. Sobre o Luiz Otávio, ele tinha contrato com a Chapecoense, mas a Chape lhe devia cerca de R$1 milhão entre salários, direitos de imagem, luvas e também fundo de garantia. O Luiz queria muito jogar no Bahia, conseguiu chegar a um acordo com a Chapecoense, ainda que tenha de abrir mão de parte da grana e vai ser recompensado pelo Bahia, que desde o ano passado tentava sua contratação. Bora dividir uma informação exclusiva com vocês. Tem mais um brasileiro que vai abrir mão de jogar pela seleção nacional para defender a seleção portuguesa. Trata-se de Otávio, que nasceu em João Pessoa, na Paraíba, foi formado na base do Internacional, mas há muito tempo joga no futebol português. Ele tem 26 anos de idade e está desde 2014 em Portugal, nos últimos anos vestindo a camisa do Porto. Nessa sexta-feira, inclusive, o Porto deve anunciar de forma oficial a prorrogação do contrato do Otavinho. O contrato terminava na metade do ano, ele recebeu recentemente proposta do Milan, foi sondado pelo Palmeiras e teve outra sondagem do Leicester da Inglaterra, mas a possibilidade de ser convocado pela seleção portuguesa fez com que ele entendesse que o melhor caminho seria prorrogar esse contrato com o Porto. É óbvio que vai ter direito a um aumento, vai passar a ter um status ainda melhor no clube português, que sempre está brigando por títulos nacionais e já deve ser figura garantida na próxima convocação da seleção portuguesa. Vou até contar um bastidor, o Otávio só não esteve na última lista de relacionados da seleção portuguesa porque a dupla nacionalidade ainda não havia sido obtida de forma oficial. Agora está tudo certo, os documentos que fazem do Otávio mais um português já estão
regularizados e ele deve ser convocado com bastante frequência a partir de agora. Jogador bem importante no futebol português. Vai ser o 7º brasileiro a defender a seleção portuguesa. Os últimos, os mais recentes, bem conhecidos. O Deco, lembra dele? Jogador de Barcelona. Chegou a defender a seleção portuguesa. O Pepe, atleta do Real Madrid, atualmente no Porto, é outro brasileiro que defendeu, ainda defende a seleção portuguesa. Tem o Liedson, que lá atrás foi atacante do Corinthians, do Curitiba, entre vários outros clubes, também chegou a defender a seleção portuguesa. E o Diego Souza, que pertence ao Benfica e está emprestado ao futebol chinês, tem sido convocado nas últimas relações da seleção lusa. Bora falar agora sobre um anúncio surpreendente. O São Paulo deve confirmar nesta sexta-feira o Alex Cabeça como seu novo técnico do time sub-20. Desde o fim do ano passado, o Alex deixou a ESPN, onde era comentarista, para poder iniciar a carreira como treinador. Ele se aposenta do Curitiba em 2014 e desde então tinha essa vontade, essa ideia de ser técnico de futebol. Como recebeu o convite para trabalhar na ESPN, durante 6 anos ele ocupou essa função, mas sempre com a ideia de em algum momento abrir mão dessa carreira de comentarista para tentar ingressar na carreira de treinador de futebol. Passou por vários cursos, fez todos os cursos disponíveis na CBF e surgiu o convite do São Paulo para que ele assumisse o time sub-20. Ele fica no lugar do Orlando Ribeiro, que foi demitido em fevereiro, e terá como auxiliar técnico, essa também é outra grande novidade, PC Oliveira, técnico campeão mundial em 2008 no futsal pela seleção brasileira. O PC até já se aventurou como treinador, chegou a ser técnico da Ferroviária e do Aimoré em 2016 e agora volta aos campos para ser o auxiliar técnico do Alex. Estou muito curioso para saber o que esses dois vão armar. É importante lembrar que no programa do Nicola dessa quinta-feira, o André Plihal foi o convidado e deu alguns bastidores importantes dessa história. O Plihal, que é muito próximo do Alex, eles fizeram durante muito tempo o programa Resenha, e o Plihal estava contando que o Alex foi escolhido pelo Muricy para ser preparado, algo parecido com o que o Tele fez com o Muricy. Meio que lapidou um treinador em fase inicial da carreira, e o Muricy entende que o Alex tem predicados para ser preparado para num futuro não muito distante virar treinador principal da seleção, ou melhor, do São Paulo. Era essa a ideia do São Paulo, preparar um treinador a médio prazo, vai contar com a ajuda do Muricy Ramalho. Tô bem curioso para saber o que vai dar dessa história. E aí é importante também contar a repercussão positiva do torcedor são paulino, apesar da ligação do Alex com o Palmeiras, e negativa entre torcedores alviverdes. Muitos torcedores do Palmeiras entenderam que o Alex não poderia assumir essa função no São Paulo. Queria muito saber a sua opinião. Você palmeirense, você São Paulino, ficou ofendido, gostou? Use o espaço para comentários para palpitar. Bora falar agora sobre o Flamengo com várias novidades. Quero começar por Gabigol. Nessa quinta-feira, o Ministério Público de São Paulo pediu que o Gabigol pague ao menos 100 salários mínimos, algo na casa de 110 mil reais, ao FUNCAD, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, como uma forma de punição pela participação dele numa festa clandestina, num cassino, na madrugada do último domingo. O Gabigol e mais 57 pessoas serão processadas pelo crime previsto no artigo 268 do Código Penal, que fala em desrespeitar medida do poder público para evitar propagação de doença contagiosa, no caso a Covid-19, a orientação para que você não vá a festas, e o Gabigol desrespeitou essa regra, alegando que tinha saído para jantar com os amigos. Não colou, não pegou bem, e agora o Gabigol vai ter de responder a essa queixa-crime, podendo pagar essa multa de 110 mil reais. Importante contar também a respeito de Rafinha. Desde o início da semana tem crescido o rumor de que o Rafinha pode jogar no Grêmio. Cheguei a te contar nessa quinta-feira que o que pega para que o Rafinha vire jogador do Flamengo é a luva. Rafinha, quando deixou o Flamengo no último contrato, quando ele foi para o Olympiacos, ele não devolveu uma grana pelo prêmio pela assinatura do contrato. Vale a lembrança de que o Rafinha não cumpriu até os últimos dias do seu contrato com o Flamengo, e os dirigentes rubro-negros entenderam que, como ele já tinha antecipado toda a grana da luva, caberia ao Rafinha devolver o dinheiro. Como ele não devolveu agora, a diretoria rubro-negra entende que não tem de pagar luva para ele, e o Rafinha está cobrando essa luva, e diante desse impasse, não dá para cravar que ele voltará. Nas últimas horas, mais uma vez cresceu o rumor no Rio Grande do Sul de que o Rafinha está perto de fechar com o Grêmio. Embora o presidente do tricolor gaúcho, Romildo Bolzan, tenha sido taxativo em uma entrevista à Rádio Grenal. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Grêmio precisa de uma mesclada nesse plantel. Para que vou contratar mais um jogador de 35 anos? Interrogação. E ele completa, o jogador nunca chegou a ser avaliado, fecha aspas. Então, a menos que o Romildo seja um baita de um mentiroso, o Rafinha não faz parte dos planos,
O que tem por trás dessa história é um empresário muito influente no Rio Grande do Sul que tem tentado alavancar negócios para o Grêmio, apesar ou contra a vontade do próprio presidente, enfim. Essa história ainda parece bem distante do fim, tá bem chatinha por sinal. Bom, bora falar a respeito daquilo que eu havia te prometido no começo do vídeo. A possibilidade de Bruno Henrique e Arrascaeta se mudarem para o Al Hilal, o principal time da Arábia Saudita. O time mais rico, é o atual líder do campeonato saudita, enfrentou o Flamengo no Mundial de Clubes. Vocês vão lembrar, em 2019, o Al Hilal tinha o Cuellar, ainda tem o Cuellar como um dos jogadores, e desde aquela época o Al Hilal namora a possibilidade da contratação do Bruno Henrique. No início desse ano, inclusive, o time saudita fez uma proposta de 10 milhões de euros que foi recusada pelo Flamengo. A grande novidade agora é que, de acordo com um site de lá chamado Mercatoday, esse site está afirmando que os dois jogadores, o Bruno Henrique e o Arrascaeta, interessam e que o Al Hilal está disposto a fazer uma proposta pelos dois de 25 milhões de euros, que equivalem a 167 milhões de reais. Se você levar em consideração que os dois foram comprados, os dois juntos custaram 103 milhões de reais, dá para dizer que o Flamengo teria um lucro de 64 milhões de reais. Bruno Henrique foi comprado do Santos por 23 milhões de reais, o Arrascaeta foi comprado por 80 milhões de reais, 25 para o Defensor do Uruguai e outros 55 milhões de reais para o Cruzeiro. Nessas cifras, por 167 milhões de reais, não há a menor possibilidade de o Flamengo fazer acordo com o Al Hilal, pelos dois jogadores, obviamente. Se a proposta for por um deles, talvez pelo Bruno Henrique saia negócio. Pelo Arrascaeta, já vejo com alguma dificuldade. Só para contar também que as multas rescisórias dão enorme conforto para o Flamengo. A multa rescisória do Bruno Henrique é de 35 milhões de euros. Ou seja, 214 milhões de reais. Ele renovou recentemente o contrato, que só termina em dezembro de 2023. Já a multa do Arrascaeta é de 40 milhões de euros ou 265 milhões de reais. É outro que tem contrato até 2023. Recentemente especulou-se que o Arrascaeta estava bravo com a diretoria, que ele queria um aumento salarial. Isso até confere, mas isso não vai obrigar o Flamengo a negociá-lo, muito pelo contrário. A ideia do Marcos Braz e de companhia é a manutenção dos principais titulares. Se eu fosse torcedor rubro-negro, não ficaria nem um pouco preocupado com a possibilidade do Al Hilal de levar os dois jogadores. Isso só vai acontecer se essa proposta de 25 milhões de euros pelos dois for aumentada e muito. Bora fechar o vídeo falando sobre o Palmeiras com importantes atualizações. Danilo Barbosa vai ser anunciado nas próximas horas como o primeiro reforço do Palmeiras na temporada de 2021. Cheguei a contar que na terça-feira ele passou por todos os exames. O Palmeiras pediu uma série de exames no joelho, tá tudo ok, ele foi aprovado, vai chegar por empréstimo até dezembro. E o Danilo Barbosa chega de acordo com Abel Ferreira para ocupar o lugar do Emerson Santos, zagueiro / volante. Embora o Danilo Barbosa seja só um volante. Sobre o Borré, tenho contado para vocês que o atacante colombiano aceitou a proposta do Palmeiras, mas o Palmeiras acabou recuando, percebendo ou notando que vai perder muito dinheiro na temporada de 2021 por causa da pandemia. Cheguei a ouvir de um dirigente do Palmeiras, contei em detalhes essa história no programa do Nicola dessa quinta, mas adianto para vocês o que já falei. O Palmeiras estima perder cerca de 150 milhões de reais a mais somente nessa temporada e prevê mais um enorme prejuízo no fim do ano. Até por isso, a ideia é só contratar jogadores depois de vendê-los. Como o Palmeiras não conseguiu vender nenhum atacante, contratar o Borré tendo de gastar é algo que não passa pela cabeça. O empréstimo com opção de compra é sempre a prioridade no Palmeiras. Nesse caso, vai ficar mais difícil, até porque o Borré tem contrato com o River somente até metade do ano, e certamente o River, ainda que conseguisse a renovação, não emprestaria um jogador que é super valioso, jogador de 25 anos de idade, cotado para jogar a Copa do Mundo da próxima temporada e um dos principais protagonistas do futebol sul-americano. E eu, na condição do Palmeiras, iria adiante e faria o pagamento desses 25 milhões de reais de luvas para ter o jogador em definitivo. Acho que trata-se de um grande jogador. Mas o principal assunto do Palmeiras é que, se essa negociação com o colombiano do River Plate complicou, tem um outro colombiano na mira do Palmeiras e essa negociação parece um pouco mais perto de ser concretizada. Atuesta é um volante de 23, é um meio-campista de 23 anos de idade, atua como volante, mas também tem qualidade para chegar na frente, pertence ao Los Angeles FC da Major League Soccer. Esse cara foi sugerido ao Palmeiras, o Abel Ferreira gostou daquilo que viu e recomendou a contratação do jogador. Ele chegaria para o lugar do Ramírez, que desde a temporada passada decidiu deixar o Palmeiras, garantindo uma enorme economia ao Verdão. O grande ponto é o seguinte: esse Atuesta tem contrato com o Los Angeles FC até dezembro, e o time americano já disse que não vai emprestá-lo em hipótese alguma. As conversas nesse momento são para a compra do jogador, e as especulações dão conta de que ele custaria 3 milhões de dólares. Com o dólar a quase 6, a gente está falando de quase 18 milhões de reais.
para um jogador que a partir da metade do ano ficaria livre para assinar um pré-contrato. O Palmeiras está bem animado com essa possibilidade. Eu ouvi de um dirigente do Palmeiras, antes de gravar esse vídeo, que as conversas evoluíram para que ele seja comprado. Se tudo continuar correndo bem, o Palmeiras espera anunciar a contratação do Atuesta nos próximos dias, mas, assim como estranha a decisão do Palmeiras de não prosseguir na negociação com o Borré, também estranho a negociação de contratar um jogador como esse para uma posição em que o Palmeiras tem sobra. Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Felipe Melo, Danilo Barbosa. Talvez seja a posição em que o Palmeiras esteja melhor servido. E o Palmeiras vai buscar um outro jogador para essa posição, enfim. É uma alternativa que o Palmeiras desenhou com a aprovação do Abel Ferreira e a coisa está bem encaminhada. O Atuesta tem 23 anos de idade, faz 24 no mês de junho, foi revelado no Independiente de Medellín e está nos Estados Unidos desde 2018, sempre como titular, parece ter bons predicados, nem estou dizendo nada em relação a isso, mas dentro do próprio Palmeiras a contratação dele divide opiniões, algo diferente em relação ao Borré. Existem restrições em relação à parte financeira com o Borré, mas em relação à qualidade todo mundo entende que ele chegaria para ser titular absoluto. Já em relação ao Atuesta, não há essa convicção dentro da comissão técnica e também da diretoria. Bom pessoal, não todas essas, muitas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Nos ajudem a chegar a 1 milhão de inscritos. Vai rolar uma live bem legal no domingo se a gente conseguir alcançar essa marca. Lembrando que de tarde tem mais um vídeo e a partir das 8 da noite, programa do Nicola, conto com a sua participação. Combinado? Até lá, tchau, tchau!